talvez você surte no começo, mas passa, e depois você descobre uma nova versão sua, muito melhor. Eu acho que talvez o que me ajude, e que não é uma solução infalível, mas é admitir a falha. A maternidade me trouxe isso de dar valor, porque realmente eu entendo que precisa de valor, que precisa de atenção. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Além da Maternidade com Brastemp. Hoje a gente vai falar, sim, sobre maternidade, mas não só sobre isso. Até porque nenhuma mãe se define apenas por ser mãe. A gente também trabalha pra caramba, resolve BOs, gosta de um kkk, de um tititi. E tudo isso ainda tentando manter o carisma, que a gente sabe que nem sempre é possível, mas a gente tenta, eu tô aqui tentando. Hoje o meu carisma tá aqui, ó, em alta, porque eu não estou sozinha, tá? Nos estúdios da Dia TV. E eu não tô falando das minhas noias, tá? Tem mais gente aqui comigo. Pra fazer jus a esse programa, eu tô aqui com algumas das mães mais queridas da internet. Ela é influenciadora digital, empresária, maquiadora e dona de uma das marcas de cosméticos mais populares do Brasil. Seja bem-vinda, mãe do Cris Dugo da mãe! Bianca Andrade! Tudo. Também tô aqui com ela, que é atriz, produtora, apresentadora, intérprete de personagens icônicas das novelas de Bebel, a Lola. Seja muito bem-vinda, mãe da Antônia, Camila Pitanga. Obrigada. Mãe da Maria Luísa também. E mãe da Maria Luísa também, a gente vai falar disso. E pra fechar, ela que também é influenciadora digital, empresária, youtuber, apresentadora de um dos maiores podcasts do Brasil, que inclusive tem um quadro especial para falar de maternidade. Seja bem-vinda, mãe da Bia e do Caio, Tatá Staniek. Oiê! Obrigada. Ai, que tudo, né? A gente junta aqui. Muito feliz. Muito feliz também. Muito. Agora, quem tá aqui com a gente também é a Brastemp, que reuniu essas mulheres incríveis que fazem a diferença dentro de casa como mães, mas também fora dela, com todos os seus lados B. Mulheres dinâmicas, multifacetadas, que mostram que existe potência na flexibilidade e transformação em cada escolha. A Brastemp acredita que toda mulher tem um lado B, que sim, todas nós somos múltiplas. Obrigada, gente, por estar aqui. Obrigada a você. Eu queria começar com noia, né? Que é também meu trabalho. Não faz parte da minha profissão. Eu queria saber se vocês têm alguma noia, assim, que passou por vocês durante esse processo da maternidade. Vocês têm? Eu acho que todas nós, né? Todas. A cara da Camila. Tem que concordar? Deusa! O que você fala é lei. Mas eu quero saber qual é a sua noia. Camila, e assim, é algo que eu acho que muita gente se identifica, principalmente, né, quem passou pela maternidade pela primeira vez. Quando eu passei pelo puerpério, pra mim foi um susto, porque era aquele momento, né, da chegada do Cris, que eu tanto idealizei, que eu tanto sonhei, e pra mim foi muito confuso, assim, me entender no papel de mulher e Bianca, continuar sendo a Bianca, sendo mãe do Cris. Tipo, Sim. eu assisti uma série e eu falava, cara, acho que eu nunca mais vou conseguir assistir uma série. Acho que eu nunca mais vou conseguir fazer algo pra mim. Porque eu me perdi dentro daqueles papéis, eu fiquei perdida mesmo. Como que a Bianca ia continuar brilhando além da maternidade, além de mãe? Então eu tive esse momento assim meio caótico. E toda vez que eu falo sobre ele, outras mães se sentem também leves, assim, pra falar sem julgamento. Tipo, caramba, eu também. Eu pensei que, sabe, no começo ali não ia desenrolar e que eu iria me transformar numa outra coisa. E aí, o que eu falo sempre, né, pra todas as mães, é importante trazer, né, levar essa informação. Talvez você surte no começo, eu surtei bastante no começo, mas passa, e depois você descobre uma nova versão sua, muito melhor do que você era antes de ter o bebê. Então tem que passar por essa transformação mesmo, sabe? Só que pra mim foi perrengue, pra outras mães é menos, o puerpério é mais leve, é mais tranquilo. Pra mim foi perrengue, assim, eu fiquei perdidinha uns 3 meses, até o... Não, 3 meses não, um ano. Até ontem eu tava perdida. Eu acho que eu ainda tô, né? Não, brincadeira. Eu acho que eu não... O puerpério pra mim não foi o X da questão. Acho que... Eu sempre falo isso também, que o puerpério com o Júlio, meu marido, pai das crianças, do lado, foi muito importante. Acho que ele me trouxe toda essa leveza de quando eu tava perdida, eu falei, meu Deus, porque a gente tem uma conversa muito aberta, né? Então eu falei, e agora? Será que... Quando nasceu o Caio, eu falei, o que a gente fez da nossa vida? Como é que é? Acho que no primeiro mês, né? Aí ele falou, calma, já vai passar. A gente já passou por isso antes, a gente sabe que passa.
Você já Legal. viveu, tá tudo bem, vai passar. Eu falei, meu Deus, vai passar mesmo. Acho que só de ter esse apoio, de falar que vai passar, passou. Super tranquilo, assim, eu não tive isso. A minha grande noia, eu acho que é o medo de errar, o medo de não educar direito, o medo de prender demais, o medo de soltar demais. Isso Como é difícil, achar o né? equilíbrio, Entender né? as fases mudando, né? Entender as fases Mas e a também... gente tem uma mãe spoiler, né? Que tá lá na frente. Não, eu não sei. É porque eu acho que eu sempre fui um pouco maternal desde criança. Sabe aquela criança que a vizinha deixa o seu bebê em casa? Tá. Que confia? Porque eu sempre tinha uma coisa muito natural de cuidar. Eu sou muito cuidadora, assim, naturalmente. Eu vi aqui agora. Eu tenho uma coisa de cuidar. E também, eu acho que, não sei, meu pai que me criou, né? Diferente um pouco do comum, foi meu pai que criou eu e meu irmão, a partir do momento que eles se separaram. Tá. E meu pai tinha uma coisa muito natural de, assim, baixar, olhar no olho, colocar, educar, impor-se em uma autoridade, mas de uma certa um fluxo de escuta e de espontaneidade, sabe? Acho que eu, desde sempre, admiti que eu nunca ia ter a segurança de que ia estar fazendo uma coisa certa. Então, eu fui muito no meu instinto, mas sem ter previamente assim, estou fazendo errado. Não, eu estou fazendo o que é possível. E embarquei nesse conforto. E fora que, assim, a Antônia chegou na minha vida num momento tão especial. Eu tinha acabado de fazer a Bebel. Eu estava sendo reconhecida no meu trabalho de uma maneira como eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu estava coroando o meu casamento, um casamento legal, amoroso, tesudo, com a Antônia. A Antônia era esperada por mim, pela minha mãe, pelo meu pai, pela família e, de uma certa maneira, acho que um pouco pegando carona no carinho que tinham com a Bebel, também pelo Brasil. Então foi uma coisa tão gostosa. E saindo da maternidade, voltando para minha casa, ficar em casa, aquele tempo, mãe, aquele ócio. Curtiu, né? Eu curti tanto amamentar, acordar no meio da noite, e eu sei que eu posso estar caindo no erro. Tô falando até olhando aqui no olho da mãe, que tá passando perrengue, que a filha tá com cólica, que não dorme direito. Eu não tô romantizando, eu não tô dizendo que a minha referência, que o meu caminho seja o ideal e a realidade de toda mulher. Porque a real, gente, é que a mulher brasileira tá passando perrengue porque trabalha, porque cuida do filho, tem que lavar roupa, tem que cuidar da casa. Sim. Então, nós somos mulheres privilegiadas. Exato. Isso já põe um ponto de partida que começa tudo de um outro lugar. Né? Eu optei por não estar trabalhando, foi uma escolha possível dentro das minhas condições financeiras e de vida, de poder estar dedicada a Antônia e curtir fazer isso com uma criança que dormia a noite toda, que eu, sei lá, eu fluí, entende? Também não vou ficar culpada de ter Porque sido foi feliz. leve. Mãe, entende? Não, eu tive uma gravidez maravilhosa. E às vezes eu falo e as pessoas ficam, mas você não enjoou? E eu fico Pois é, até eu não mal. enjoei. Talvez eu tenha enjoado. Mas sabe uns uma 2 coisa que foi dias, né? delicado? Fica meio- Quando, nessa coisa do planejamento do parto. Isso sim, agora eu me... Não sei se Mas se é porque a encaixa... gente esquece um pouco, né? Exatamente. também. já, pô, Você estava falando agora isso de... no começo do puerpério. E aí, conforme você foi falando, eu fui lembrando coisas do meu puerpério também. A Antônia tem 16 anos, né? Então aí passei de passa tempo... um tempo, né? A gente Mas dá eu uma- lembro Acho que a minha disso. noia tá aí, quando chegar nos 16 De le- anos. Amiga, Tá nesse não, aí. os 13. Agora a Antônia tá muito legal, assim, de verdade, assim. Foi mais entre 12 e 13, foi um momento, assim, trevas, gente. Tipo, eu não sabia muito onde eu tava pisando. Sim. Fiquei sem roupa para ir, sabe? Ficava sem saber. Mas eu lembro disso, que você trouxe isso, que é você planejar um parto. Eu queria que fosse normal, eu queria, e acabou sendo cesárea. E eu lembro que naquelas 16 horas eu vivi vidas ali. Desde, mas não é o que eu queria. Mas é tudo bem, vamos relaxar. Não, mas será que eu estou fazendo certo? Esse dia, essas 16 horas, foi uma grande saga. E eu estava bem acompanhado com o pai da minha filha, Claudinho, querido. A obstetra legal, tinha uma doula legal. Mas foi, assim, um movimento de escuta e de embate pessoal sobre o que eu queria e o que E o a que era vida possível, né? oferece, sabe? É lidar com a nossa frustração, né? A maternidade tem muito disso, Exato, né? vira essa briga interna, né? Da gente
até se culpar também por estar se sentindo mal e aí tentar... Porque eu me questionava. Isso também foi um ponto bem específico pra mim, porque eu me culpava de me sentir mal dentro de todo o privilégio que eu tinha no momento em que eu me tornei mãe. Pensei, caramba, como foi o maternar da minha mãe? Como é que foi essa experiência da minha mãe? Ela teve 3 filhos na favela e, assim, ela sempre trouxe uma experiência tão positiva. Eu sempre sonhei em ser mãe vendo a minha mãe. E aí eu me sentia filha mal única? por isso. Não. Ih, tem um monte. São muitos... Minha mãe teve 3 e meu pai teve 3. a família pessoal. grande. Uma galera. Então eu me culpava, assim, de falar, cara, como assim eu tô aqui cheio de privilégio? Eu tive um parceiro também que me apoiou muito no começo, né? Depois de 8 meses a gente desmanchou, né? Largou. Mas até a gente desmanchar, e até hoje a gente tem uma parceria muito legal, mas assim, o puerpério foi o mais difícil por essa briga interna, de eu me culpar e de me sentir mal. Sim. De falar, não, Bianca, fica bem. Aí depois eu falei, quer saber? Eu vou me abraçar, me acolher, não vou me julgar. Se eu estiver mal, vou ficar mal. Enquanto isso, estava o marido na época dançando pagode, feliz da vida. Meu Deus, era o moleque dele. E eu ali, tipo assim, ó, ranzinhos, olhando pra cara dele, falando, não, Bianca. Tanto que ninguém percebeu. Ninguém percebeu que eu estava tão mal, assim. Depois que eu falei... Porque quando... O que eu pensei? Eu falei, cara, quando a gente avisa, se a gente ficar mal, a gente não se sente a única ET, Sim. sabe? Super. Que tá passando por aquilo porque E quando existe algo você errado fala, com a né, gente. todo mundo fala em volta e dá uma Sim. acalmada Dá uma também, acalmada, né? exato. Fica mais tranquilo, assim, sabe? Mais leve. Agora, a Camila estava comentando que quando a Antônia nasceu, estava no meio da novela, né? Com uma mega projeção. Como que a gravidez impactou o trabalho de vocês? Eu fiquei completamente avoada. Primeiro que eu demorei a descobrir que estava grávida. Porque eu fiz aquele exame de farmácia Sim. e dava negativo. Ju. A minha menstruação atrasou. Eu estava bem magra, então fiquei com aquele ovinho, meu peito cresceu. Falava, gente, eu tô grávida. E dava negativo. Então parecia que eu tava com uma gravidez Olha Com medo, né? A noia. psicológica. Passando filme na minha cabeça. Você viu, né, minha cara? vi. Me deu essa impressão e tal. Mas eu lembro de ficar muito sonolenta. De ficar muito avoada. E assim, gente, eu tava fazendo a Bebel, eu tava contrastando com Wagner Moura. Eu tava num O nosso sonho, né, maior amiga? sucesso, vivendo... Tudo que a gente Né? queria. também Wagner, se acho, você estiver querido. assistindo. Mas vivendo uma grande realização. Aí, de repente, eu que sou muito focada no meu trabalho, menina, eu ficava meio... é pra ir? Vou. Eu fiquei mais... delícia. Eu fiquei mais... Ao mesmo tempo... com uma exigência de produção, né? De trabalho. Então, eu lembro disso, de ficar mais sonolenta, de ter mais dificuldade para decorar. Decorar deve ser De difícil. decorar, você tem que decorar todo dia muitas cenas. A minha cabeça ficou... Nossa, você mas o ficou meu não também? voltou ainda, gente. Sério? Mas você acabou de ter, ele tá com 1 ano, não é? 1 ano e 11. Ah, né, amiga, neném. já era pra ter voltado. Já era pra ter voltado. Poxa. E assim, eu não sei, às vezes eu vou formular uma frase e a última, a palavra não sai. E eu falo, meu Deus, gente, o que eu faço? Juro, na minha cabeça começa, Aí eu já começo comigo mesmo, meu Deus, lascou, esqueci, e agora, qual que é a palavra? E aí, eu desisto, eu entrego, eu falo, sei lá o que você entendeu, mas se você quiser me responder, então assim... Mas também, né, minha amiga? É mãe, é apresentadora, Você se desdobra. É muita coisa. eu acho que é memória. Mas, então, Acho e que aí... a memória não guarda tudo, gente. Tem que liberar algumas coisinhas. de Tem. repente. Mas você sabe que isso até eu tava falando ali fora, eu acho que de eu conseguir organizar minha rotina, isso hoje fez com que o impacto da maternidade, assim, seja muito mais leve. Então, eu realmente separei os turnos do meu dia, da minha semana, e eu Como é que dedico... De manhã eu dedico só pra minha família, eu não faço outra coisa. delícia. Então, assim, eu fico com as crianças, aí eu levo pra escola, depois faço a minha academia, realmente fico em casa. E à tarde, gravo tudo que eu tenho pra gravar, trabalho... Eu lógico, fui lá, tarde e à já noite. adorei Foi no participar. pódio. Então eu consigo gravar as coisas à tarde e um pouco à noite. E aí à noite, quando o Júlio chega também, eu sou esposa, fica em casa, a gente assiste filme, fica junto, janta junto, sai pra comer. legal. Então eu consigo, depois que as crianças vão dormir, né? A gente coloca eles pra dormir e a gente consegue ter a nossa vida. Lógico que por conta dos meus privilégios, por conta da nossa rede de apoio. E de serem mulheres empreendedoras, né? A gente tá falando aqui de mulheres que são donas do seu negócio. Sim. Isso faz muita diferença. Vai, Pode escolher, né? de ter essa escolha, né? De trazer a rotina que a gente... Mas eu, quando eu tô gravando, não tem essa, não. Exatamente. Falar, não tem Gravando. muito, né, rotina. Não, daí. aí
aí você fica um pouco abduzida, assim. Eu agora gravando Lola, Beleza Fatal, Sim. eu me mudei de cidade. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo, assim, fora da cidade da Antônia. Ela tava de boa, porque também tá exato momento. Eu ficava morrendo. Amiga, mas sofre, 16. né? Eu sofri. Só o que eu queria é que a minha mãe fosse gravar uma novela. Com 16. Eu tava sonhando. É verdade, é verdade. Ai, é? eu morria de saudade da minha filha, ficava. Aí eu comecei depois, quando assim, a gente já começou a gravar e estava já encaminhado um pouco, aí eu ia passar o final de semana, assim, agora mesmo, né? A Antônia, ela tava com a malinha assim, o que é essa mala? Passar uma temporada na casa do meu pai. Eu, por quê? Ué, mãe, é porque ele filmou em Portugal um tempão. Então, assim, cara, eu fiquei direto na sua casa. Agora, porque, em tese, o combinado da gente é uma semana com o pai, uma semana comigo. Mas eu entendo que para ela é um saco ficar se mudando semanalmente. Tem essa hora, Então né? ela- Não é o mesmo esquema. O nosso esquema é esse. É, em casa também. Aí ela acabou ficando muito tempo lá em casa. Só que assim, quando ela foi indo, quem sofre sou eu. Falou também, mas assim, não pode ter pelo menos assim, uma vez por semana, um almoço, alguma coisa. Ela, tá bom, mãe. Ela é que é adulta. Sim. Mas eu fico morrendo de Parece um saudade. E eu fico inventando coisa pra ver, sabe? Que o pai mora perto. Ai, que bom. Aí eu fico, então posso passar aí pra pegar um negócio? Eu Desce faço com ele isso. rapidinho. Já falei que hoje, inclusive, saindo daqui, vou... É, então, é bom, dá pra dar uma enganada. Seu filho né? tem quantos anos? O Arthur tá com 7. E aí eu Ai, tenho uma ainda é enteada de criança. 14. Então é o mesmo esquema, crianças satélites, né? Sim. Numa mesma casa. É muito animado. Mas eu queria perguntar, como que vocês equilibram todas essas versões que tem dentro de vocês? Porque tem a empreendedora, a mãe, a filha. E uma paranoia que me dá muito é que às vezes eu fico lembrando da Camila antes de ser mãe. E me dá uma sensação muito maluca, porque como eu casei de novo, parece que o meu atual marido, ele não conhece ela. Não conhece mesmo, Só o né? meu ex. É. Só ele. E aí ele isso pegou o é uma- trânsito, né, o ex? É. Mas a gente... Olha que loucura. Quando que a gente volta a ser alguém? A gente não tem uma coisa só. A gente, né? A Camila de Exatamente, hoje e da Camila de... E não é só a maternidade que determina essa grande mudança. Em função dos amores, em função do trabalho, em função Fases de vida, da né? saúde também, que determina momentos radicais Total. de enfrentamentos, de desafios, né? Eu não tenho essa nostalgia da Camila de 20 anos. Eu sempre... E também não tive essa coisa de ter 20 e falar, ai, quero logo ser criança e já querer ser adulto. Sim. Né? Eu sempre gostei do que eu estava vivendo. Assim. Momento presente. É viver o tempo presente, sabe? Acho que isso já tem tanto desafio em viver o tempo presente. Já é tão difícil você dar conta dos inúmeros papéis. Mas eu acho que talvez o que me ajude, e que não é uma solução infalível, mas é admitir a falha. Sim, verdade. É admitir o equívoco. Admitir que você é o que é possível ser de melhor. E terapia, né, gente? Eu faço terapia. terapia, eu faço duas muito. vezes por semana, Xará. Você tá Maravilhosa. Duas vezes por semana. Eu dou Desde os uma. 19 anos. Eu fiz com um por 22 anos. Cara, você fala qualquer nome, ele sabe. Léo, ele lembra. Sim. Você pode jogar nome. E agora eu troquei e eu tô na 4ª sessão com o novo. Uau, você tá no trocar novo também. início de vida. Você não Já sabe. você tá inaugurando uma nova Camila. Depois lá eu te conto mais. Mas vocês encontram tempo pra vocês? Ó, isso é muito interessante, né, da gente falar sobre mulheres e hobbies, né? Porque é Adorei a muito sua engraçado. série, Você fez um inclusive. vídeo falando disso que eu amei. E foi um debate, assim, igual a gente tá aqui, eu tava com as minhas amigas, eu falei, gente, vocês já repararam que homem, depois que cresce, é a adolescência eterna do homem, né? É. Eles continuam jogando futebol, jogando videogame, tocando violão, enfim, fazendo tudo que eles O faziam Júlio quando era ficou pequenininho. indignado que eu marquei o nosso casamento numa segunda e era o dia do futebol dele. Olha isso. Juro, ele falou, Não, segunda é amiga. dia do futebol. Mas eles Eu estão falei, certíssimos. A gente Era o único que tem dia que tinha na arrumar- igreja, tá? Eles estão certos. A gente também tem que fazer o mundo Gente, parar a pelo nosso igreja hobby. sabotou ele. É porque era véspera de feriado. Nossa, inclusive, semana que vem, gente. Ai, parabéns. Que é o aniversário de casamento? De casamento, 7 anos. Ih, legal. Ai, parabéns. Parabéns. Agora eu lembrei, ainda bem que vocês me lembraram, comprar Tá, presente. mas Eu a fiz gente tava 4 anos perguntando. de namoro. A gente tava perguntando porque eu sei que você tá voada. Tô. Se você encontra tempo pra você, amiga. Não encontra. Nem de responder. Se nem de responder. Eu sei- pergunta. Não, mas eu acho que até na campanha que eu gravei pra Brastemp, falando da nova lavadora maravilhosa, eu falei que eu tô numa fase que eu não quero dar conta de tudo.
Ai, Dou muito conta de bom. tudo. E tô É isso, admitir o que falta, como Ai, parte não da deu, vida. Não deu, não quero. E vem muito com o não, né? Depois de muita terapia, aprendi a falar Deixa não. a Brastemp trabalhar e a gente pode ficar falta. Exato. Então, assim, tem coisa... Não posso. Porque a gente fala... Eu falava todos os nãos pra mim. E falava Sim, todos sim, os pra todo sims mundo. pra todas as pessoas. Às vezes, pessoas que não tem nada a ver, sabe? Então, a maternidade me trouxe isso de dar valor, porque realmente eu entendo que precisa de valor, que precisa de atenção. E assim, a gente entende que o que tá ali é a família, é a casa, é onde eu quero estar, é com quem eu quero estar. Então, assim, sabe, não quero dar conta de tudo. Ai, como é que você faz pra dar conta de tudo? Não dou. É. Não dando. Eu É faço assim, tudo eu tô mal nesse feito. momento. Graças a Deus. Eu tô num momento também... Apologia de fazer tudo errado, não Tem é aquilo isso. de, eu sou a melhor versão. Quando eu não gosto da pessoa, eu entrego a minha pior. E eu capricho. Eu arraso. Maravilhosa. Vocês sentiram a necessidade de se reinventar em algum momento? Todo tempo. A vida é reinvenção. Acho que é aquilo que a gente falou quando você falou. É possível não ser mais a Camila de antigamente. Porque não é mesmo. É incontornável. Mas eu acho isso um tesão. Eu acho isso o barato da vida. É você... Por exemplo, no meu trabalho, né, assim, não importa se você fez um personagem de sucesso, o novo é começo do zero. Não tem essa. Tem uma animaçãozinha, né, do novo? Meu Pra rabinho mim fica assim. é a vertigem, é o medo, mas ao mesmo tempo é o fomento, é a faca nas costas para você ter voracidade de fazer coisas diferentes de você. Sim. Acho isso bacana, acho que essa é a beleza da vida, tá sempre renascendo. Mas, gente, dá um gás, não Inclusive- dá? Depois que você... Parece que... Né? Você fala, eu não sei, eu acho que depois... Eu me transformei muito com a maternidade, assim. O pod delas, inclusive, veio depois da maternidade. Aí dentro do pod delas tem o maternidade delas, que é só pra falar de maternidade, porque eu acho que quando as mães se juntam, a gente só fala disso, né? Então, é uma... Assim, depois, a maternidade fez eu... Acho que dá um gás de querer buscar coisas novas, de querer dar orgulho pro filho, né? De querer... mais e mais. E eu tenho isso também com o novo o tempo inteiro. Tipo, acabou o projeto, e o próximo? O negócio tá ali ainda rolando. Eu não posso tirar férias. Você Eu não fica vou mal? bem. Por quê? Porque eu penso em uma coisa nova, aí eu já quero fazer. Não pode Se eu refrescar a descansar mente. é pior. Eu fico mais cansada de descansar. Você falou da maternidade trazer essa vontade de viver. Cara, o Guduga é meu xodó, assim, da vida. Minha vida era tão séria antes, né? Eu me comprometi com coisas muito sérias e até um pouco... Não é pesado, não vou falar a Densas. palavra pesada, mas muita responsabilidade com a marca de maquiagem e tudo mais. E o Gudugi, ele trouxe uma graça pra minha vida. É impressionante falar isso, que ao mesmo tempo que eu falo sobre a realidade da maternidade, eu também preciso dizer que o Gudugo, ele é uma criança muito paz, assim, na minha vida. Sabe, antes eu era... Minha vida sempre foi muito assim, eu já não tinha muito hobby, eu já não tinha muito... Eu venho também sou nativa do digital, então era celular ali o tempo todo, eu compartilho minha vida desde meus 16 anos de idade, hoje eu tenho 30, então... Eu sempre estava ali muito ligada, até viciada também, né, em rede social, A gente sem fica. perceber. E o Gudugo ele veio pra falar, nossa, mamãe, olha que solzinho bom. Ai, que Aí eu vou lá, amor. largo o celular e falo, cara, eu tô aprendendo a viver com ele. Que bom. Tipo assim, eu vejo ele crescendo, ele curioso com as coisas. Tipo, viajar com ele é muito mais legal do que sem ele. Mesmo perrengue, mesmo se a gente fica sem dormir, eu olho pra ele e falo, caraca, ele vê tudo com tanta magia que eu, que tava no automático, vejo com magia também por conta dele. Tipo, a gente acabou de voltar, né, de uma viagem e, gente, e o olhinho dele brilhava com tudo, aí o meu brilhava junto. Eu falei, cara, eu voltei... Tipo assim, eu tô aprendendo acho que a ser uma adolescente, uma jovem, uma criança com crise, assim. Então, ele me traz esse lado criança, assim, é muito gostoso. Ativa na gente, né? Poder ver que ele me apresenta hobbies, tipo, eu adoro montar Lego com ele, adoro pintar com ele. Eu não fazia isso antes, então... A Antônia tá com 16 anos, vai fazer 17 anos. E é uma fase, assim, ela tá indo pro mundo, né? Assim, daqui a pouco ela vai acabar o ensino médio, faculdade, que ela quer fazer música. E é isso, eu vou ter que abençoar essa nova etapa de vida dela. Mas, ao mesmo tempo que tem isso, que é um pouco se desgarrar e que é doloroso, de uma certa Imagino. maneira, eu acho tão instigante também, assim. E no caso, assim, eu acho que eu sinto isso pela vibração de como vocês falam dos filhos de vocês,
de ver o que você acredita no mundo tá ali, indo pro mundo, sabe? Porque a Antônia, ela me provoca, ela me instiga. Eu adoro conversar com ela. Eu adoro viajar com ela. A gente fez uma viagem, só nós duas. Foi tão legal. Ela em outra fase. E ela bebê também, eu viajava muito. A Antônia era aquele bebê que topava tudo. Foi pro Marrocos com a Antônia, 4, 5 anos. E ela ficava interessadíssima nas coisas antigas. Isso da curiosidade é muito legal, né? É Porque muito eles legal. reativam na gente. Ou bebê ir para uma cozinha qualquer e ficar brincando com as panelas e ficar com a textura nova e tudo ser um acontecimento na vida. Então, acho que tem essa dimensão, por um lado, que eu acho que quando o bebê, quando é pequenininha, do centro, né? E que para quem faz 30 milhões de coisas, pode ser um conforto. Para mim foi um conforto. Poder ter um centro, né? Poder ter uma rotina, poder me organizar. Isso para mim foi muito bom. Poder... Mas agora eu tô vivendo uma outra etapa, que é assim, esse centro não tá mais tão colado em mim. Eu vou ter que ver de longe, eu vou admirar de longe, eu vou torcer e vou trocar da maneira como ela também me permite, porque a adolescente agora é uma jovem mulher, né? É o que ela permite você acompanhar. E isso que é a vida, e tudo bem. Uma mulher terapeutizada, né, gente? Ai, que delícia. Mas eu quero netos, eu quero muito netos. Como vai terapia. acontecer? Eu vou amar ser vovó, gente. Ai, ser vovó deve ser Eu vou tudo, amar. né? Minha mãe disse que é mais legal do Ser que ser mãe. vovó. A gente, minha que mãe ama também. mais. Minha A mãe minha diz que mãe ama fala, mais é. meus filhos do que eu. Pô, mãe, não precisava ter falado isso. Juro. Eu acho também. Eu tô Eu acho que pronta. eu vou amar ser vovó, Você tem ser uma a sua amiga parte sete. boa. Ai, Tem uma amiga que ela fala, gente, eu sou doida pra ser vó. Mayra Cardoso, minha amiga. Ela fala, amiga, eu sou doida pra ser vó. Eu queria pular o mãe pra só ser vó. Ela Não, também não. Ela é doida pra ser velhinha, assim, sabe? sei. Eu tenho essa coisa também de querer já ser velhinha. eu acho que eu vou arrasar, E aí, velhinha. Acho que vem aí Deve uma ser velhinha. gostosinho, né? Ser Vó vovó. presente, vó Vocês vão ver a velhinha que vem participativa. aí. Ela vem com tudo. Queria muito poder contar pra vocês, mas ainda não posso. Como vai ser essa vovó. Quantas versões vocês acham que existem dentro de vocês? E vocês têm alguma preferida? Nossa, milhares. Acho que cada dia é uma versão nova, cada lugar que a gente vai. Aqui é uma versão, na minha casa outra versão, no carro outra versão, no carro xingando todo mundo, mas é outra versão. Descompensar, Mas a minha preferida é ser mãe, com toda certeza. Ai, a minha também, sabia? Preferida. É a minha mais muito legal, legal. assim. É que o Gudu Gui é muito maneiro, né? Eu sou fã dele, assim, do ser humaninho dele. Eu acho ele maneiro, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é adulto, ele me ensina as É coisas. muito bom ser humaninho. É um ser humaninho, sabe? Cheio de personalidadezinha. Eu amo os mini problemas. Atrás da escola, mini questões. Eu amo. E que pra eles é o mundo deles, né? Meu Deus. É. Eu acho que atualmente a versão que eu mais me gosto é essa da natureza, conectada na natureza. ai, que legal. É poder... E não precisa de muito, assim, é de sentir a natureza, mergulhar no mar. Eu moro no Rio de Janeiro, então tem essa coisa com a praia muito forte, andar de bicicleta, suar, gastar energia. Essa coisa da dançar, eu amo dançar. Assim, é uma coisa que eu tenho muito da minha mãe, que foi bailarina clássica, professora de jazz. Então, assim, eu criança, eu tinha muito isso de botar música e ficar improvisando coisas sozinha, né? Eu acho que hoje, quando eu saio para dançar com os meus amigos, é um pouco essa menina ainda. Então, essa menina que dança, que fica corpo livre, eu gosto dessa versão. E amo a versão mãe, amo a versão atriz, eu amo todos os papéis. Mas eu acho que o prazer que eu tenho de estar comigo, com a natureza, é alguma coisa que emana de mim, uma coisa tão prazerosa que todas se dão bem. A atriz, a mãe, Elas a são namorada, todas todas se aproveitam. Quando eu me dou tempo de descanso, sabe? Porque se deixar, eu sou muito workaholic. Então, acho que aos 47 anos, Aí acho que aqui às entender 4, que o né? tempo do descanso faz muita diferença para todos esses outros papéis poderem se banhar dessa mulher mais relaxada, mais leve, sabe? Que não dá tanta importância para tudo. E a gente acaba ficando mais legal com eles também, Eu né? acho. Quando a gente acessa esse lado, Eu assim, acho. da calma. E a versão filha de vocês? Como é que é? Nossa, eu sou muito presente, gente. É que eu sou mãe da minha mãe, né? Mas fala aí. Mas a gente chega uma hora que a gente vira mãe da mãe. Vira. É super. É. Mas a minha mãe mora longe, né? Então ela mora em Porto Alegre, minha família é de lá. Então ela, assim, a gente se vê
lógico, ela vem muito. E acho que a gente tem essa vantagem de quando ela vem, ela fica na minha casa, então é uma conexão muito intensa. muito, né? muito intensa. Então as crianças tem né, por conta das crianças que ela fica na minha casa. E então ela a gente gosta tem mais. uma conexão muito grande. Lembrando, né? Ela gosta Lembrando que ela mais. gosta mais. Então a gente tem essa conexão muito forte, muito incrível. E tem essa. É ruim que mora longe, né? Mas às vezes a gente acaba vendo mais quem mora longe do que quem mora Verdade, perto. que vê com qualidade que vê com também, qualidade, né? Ela é. ficar na sua casa te dá a chance de ter um tipo de intimidade que às vezes você morando perto Não teria. pode não ter. Fica mais valioso, né? também. Uma coisa que eu tenho alguns anos, que assim, eu tenho um dia do almoço da minha mãe, assim. Que legal. Um dia que ela vai na minha casa e agora o meu pai aderiu. Então tá muito legal isso, os dois. Eu fico ainda meio deslumbrada, assim, Ai, que fofo. de ter os dois. E eles se dão super bem. Que legal. Então é terça ou quarta-feira. Em vez de ser só o Natal, aniversário de um ou de outro, tem uma rotina do gostar de estar junto, sabe? Mas é isso, a minha mãe, eu sempre cuidei da minha mãe, né? Desde que eu tenho 15, 16 anos. Eu sempre assumi essa responsabilidade com ela. E hoje, acho que eu estou colhendo os frutos desse investimento mesmo, de toda uma vida, que, sim, teve momentos que isso foi muito pesado, foi muito difícil. Graças terapia aí, obrigada. Mas agora eu estou colhendo um momento de conexão, de amorosidade, que eu sei o quanto que isso é significativo para mim, o quanto que me dá alegria. Assim, eu sempre fui bem filhona do meu pai, Antônio Pitã, meu pai é o pai coruja, que assim, eu vou fazer um número musical, cantar. Ele nasce a Nova Maria Bethânia. Ai, que O meu pai é aquele babão. Fã número 1, né? Hã? Fã número Fã 1. número 1. Eu faço qualquer coisa, ele fica, sabe? É muito gostoso. E a minha mãe, eu acho que agora a gente está no momento assim de... Claro que o nascimento da Antônia fez muita diferença na vida da gente, foi um elo muito forte, mas acho que agora é da Vera com a Camila, assim, de nós duas, da amorosidade, que tá, de alguma maneira, banhando todas as relações da minha mãe e está me fazendo muito feliz. É uma conquista. Quem sabe, quem está próximo de mim, porque eu acho que fica um pouco abstrato isso, porque é isso, minha mãe tem síndrome paranoide persistente, a pessoa que eu sempre tive responsabilidade. Isso que é bonito de dizer é muito difícil. Às vezes é pesado, tem coisas que eu tinha medo, que eu não sabia. E aí, com a maturidade, com o tempo, eu fui aprendendo assim, o que é meu problema, o que é problema da minha mãe, o que eu também posso entender que é o jeito dela manifestar o amor dela, em vez de querer aquele que provavelmente você teve com a sua mãe, que é o mais comum, da mamãe que cuida. Não, Idealizado, né? não é nem idealizado, vivido, que é a mãe que cuida. Foi o contrário, muito nova, eu que cuidava. E agora eu sinto que é um trânsito mais fluido de amor, que cuida, independente do papel, ou... É isso, é amor que se banha, sabe? E a Bia? Ai, gente, eu sou... Eu Você é a tive Guduga da sua vontade- mãe? Eu sou a Guduga da mãe dela. Porque eu sempre sonhei em ser mãe, tanto que eu desejei o Cris e planejei o Cris, vendo minha mãe ser mãe. Minha mãe é mãezona. Legal. Minha mãe é aquela mãezona que, assim, a pessoa ama e odeia, porque ela é aquela coisa, aquele grude, ao mesmo tempo ela é muito firme, ao mesmo tempo, sabe? Minha mãe é essa personalidade forte. Minha mãe, ela brilha, assim, ela é forte. E isso sempre me encantou muito, porque eu sou filha de pais separados e a minha mãe sempre foi minha maior referência, assim, de mulher, de pessoa, de força. Minha mãe sempre foi muito independente, minha mãe... Enfim, então ela sempre foi essa figura pra mim e eu queria muito ser isso pra alguém também. Então foi daí o desejo de ser mãe também. E assim, me mudei pro mato pra ficar perto da minha mãe também e final de semana pra mim é sagrado. Claro que depois da vinda do Gudugo, agora eu fico mais em casa, então eu consigo conviver mais com a minha mãe, porque antes eu ficava viajando, né, quando eu não era mãe, viajava muito mais, trabalhava, enfim, com muito menos rotina, mas assim, agora é sagrado, tipo, pelo menos 2 vezes por mês, a gente tem nossos momentos, né, nem sempre toda semana, mas a gente tem nossos momentinhos também, eu faço hamburgada lá em casa, aí fico me distraindo com isso, aí vou lá e compro os negocinhos pra fazer hambúrguer, e aí fico criando esses momentinhos até pro próprio Gudugo. E o Gudugo, ele é essa pessoa também que ama a família, assim. Tudo pra ele é, vamos jogar futebol em família. Tipo, tudo dele é em família. A Antônia também gosta. E acho que isso também é uma coisa que você fomenta, né? Acho que é isso. Meus pais se separaram, eu era muito... Devia ter 8, 9 anos. E foi
difícil, não, sabe? E isso, e fiquei com o meu pai, e isso, o que isso quer dizer? E até reconectar com a minha mãe demorou um tempinho. Mas logo que, assim, a Antônia foi muito amálgama dessa família, assim. Ela foi um pouco o centro dessa conexão com a minha mãe, bebê, criança. Ai, que legal. Chama esse centro, né? Vira a colinha da família. Todo mundo brinca, Sim. todo mundo se despoja um pouco. Essa coisa de Natal, que eu sei que tem gente que tem trauma, não gosta. Eu amo Natal. Eu amo esse momento. Se você tem uma ideia, eu faço Natal, assim, pelo menos 30 pessoas que eu tenho. É, porque tem a Bené, que meu pai casou, que tem a minha irmã, Nilceia. Tem muitos... tenho sobrinhas. Então, assim, é Gente. Natal familhão. Aquele Ai, amigo o meu- oculto interminável. Ai, que delícia. Eu adoro. O meu é Dá um micro. super trabalho. Eu Eu sou gosto. filha única. Meu pai era filho único, mas já Ah. faleceu. A minha mãe tem uma irmã, eu tenho 2 primos, acabou. A gente Não, pode ir lá, mas você já nem vai foi sentir. família de três. Já Não foi vai meu nem pai, ter gente. eu e meu irmão. Sim. Muito tempo, tá? Depois, com o Família. casamento do meu pai com a Bené, é que virou esse familhão. porque Então, os- eu gostei disso. Eu amei ter separado aquela louca, né? Super dicas. Tem uma você tinha família falado pequena, separa, casa de novo. Porque aí a família ficou enorme, sabe? Agora tem padrasto, madrasta. E todo mundo passa junto. Que Todo mundo, o graças a Claudinho, Deus, se dá desde bem. que a gente se separou, a gente nunca passou o Natal separado. É igual Aí ele tá junto com a gente. Isso é legal. Maria Isso é muito Luísa, legal. meu. Eu só explicar aquilo que eu falei no início. Porque a gente fala da Antônia, Ah, mas é? antes da Antônia, Sim. eu tive a Maria Luísa, que eu não pari, mas que eu ajudei a criar. E eu tenho ela como minha filha. Legal. A Maria Luísa agora tem 26 anos, está se formando em faculdade de arquitetura. Eu amo. Quando eu voltei, passei essa temporada aqui em São Paulo gravando, ela falou, vem cá, mas será que eu não posso ficar com você nessa época? Que Eu falei, legal. sério, fiquei tão feliz, foi tão boa reviver isso, que a gente morou tantos anos, foram 13 anos de casamento, né? Eu conheci a Maria Luísa, ela tinha 4, 5 anos, sabe? Muito tempo, né? É E uma fase importante. é uma fase super importante. Então eu tenho ela, por isso que eu digo que eu tenho 2 filhas. Que legal. É importante, né, você trazer isso sempre, assim. Ai, porque a às vezes- minha... do meu filha do coração. Sim. E vocês se sentem muito cobradas, assim, por ter esse lado de figura pública? Sim, eu me sinto. Na A verdade, gente tentou dizer não, né, a Bia? mulher é muito Mas cobrada, veio. né? A gente dizer que não, eu acho que vira até uma... Não existe, né? Uma falácia, porque a gente é cobrada muito o tempo todo, só por ser mulher, assim. Então essa cobrança, ela existe, ela tá aí. Agora, como a gente lida com ela, que é a grande questão, né? Que aí é terapia. Não, Terapia. Camila, obrigada por esse momento. Eu vou sair daqui, vou marcar terapia amanhã. Sério? Que eu tô Te ajudo, se precisando, que quiser. você tá maravilhosa, você tá leve, você tá... Eu tô tudo assim, ó. Peraí, 47 anos, amor, você é muito mais jovem do que eu. São fases. São fases. Não, são fases de você ir diluindo noias. É claro que eu também sou submetida a pressões, né? Claro. Mas eu acho que o tempo, quando a gente transa bem a cabeça, né? Tem aliadas, e não é só terapia, né? Acho que a amizade Sim, com certeza. é super importante. Rede de apoio, né? Rede de apoio é Também. super importante. E não depositar todas as fichas em um só lugar. Eu acho que uma mulher que só deposita todas as suas filhas só na maternidade, ou só no trabalho, ou só no seu amor sexual, amor erótico, acho que isso é uma certa roubada. Acho que a gente tem que entender que, assim, o que a gente pode ganhar e perder nos múltiplos papéis que a gente vive, porque a vida não é fixa, a vida é movimento. Quando a gente começa a admitir isso é uma ideia. Isso não quer dizer que eu sofro, eu choro, eu tenho tensões, me estresso, mas é parar de ter expectativas prévias e vivendo os problemas como eles são. Ansiedade, E não- né? É, Tal porque da a ansiedade é fogo. Fiz 30, tô felizona. Olha aí. Jamais 30 voltaria foi- pra eu 20. amei 30. Jamais voltaria pra 20. Deus me livre. Eu amei 35. É. Agora eu tô com 43, tô achando bem tudo. Eu acho lindo ouvir mulheres de 40, 50. Eu falo até bastante Não, sobre pode isso, quanto vir. eu admiro. Vem, Vem, amiga. Vem, pode cá. vir. Tô pronta, tô Vem, pronta. só vem. Pode só vir. vem. Mas você sabe que a pressão, ela é muito aquilo. A gente vai sofrer isso sempre, mas como a gente lida é o X da questão. E o tempo inteiro, o que me trazia ansiedade era essa cobrança de, ai, como é que você dá conta de tudo? Ai, como é que você dá conta de tudo?
Falei, gente, vou começar a responder que eu não dou conta. E isso é o que tá me fazendo ficar muito mais leve. Porque eu realmente não dou conta. E, ok. E tá tudo bem. Eu adoro assim, tá tudo bem. E tá tudo bem. E Isso não é trivial, Tatá. o quê? Isso não é trivial. É. Isso é uma conquista. Sim. Admitir a falha, admitir a falta, admitir o que é frágil. Mas a exposição difícil. traz Pois essa é. busca pela perfeição, né? Porque a gente quer ser aceito, a gente Sim. quer ser bem-quisto. E eu, Então, como líder também, assim, como CEO da companhia, eu quero também motivar as pessoas a conseguirem entregar. Eu quero ser o exemplo para inspirar e para motivar, sabe? Então, para mim é um desafio. Mas É um- você é exemplo porque você... Eu vejo, eu te acompanho. Ai, eu vamos acho ver. que você é exemplo porque Para, você se Camila. coloca na sua vulnerabilidade também. Sim. Sabe? Verdade. Teve uma temporada que você estava estudando fora. Achei isso tão legal. Ela sabe, amiga, ela te segue. Ué. Somos mulheres contemporâneas. Ótimo, eu tô brincando. Eu achei isso tão legal, sabe? Porque isso é inspirador. É verdade, eu concordo se com você. colocar na sua integridade. E a sua integridade tem, poxa, quando a gente separa, machuca. Puxa, quando a gente acha que ia dar certo determinado produto e tem que ser de outro jeito. Ou uma comunicação, ou no caso, num trabalho, já aconteceu. Eu não fiz só sucesso, fiz trabalhos que não foram bem aceitos. E é isso, a vida continua. E faz parte, né? E faz Exatamente. parte. e você postou uma frase muito legal. Eu printei, juro, que não tenha medo de ser vista tentando. Porque a gente tem, Ai, né? amei. Não é? Isso é muito bom. Vamos sair daqui e Isso. tatuar? Nossa, Vamos tatuar? Vamos fazer. Vamos. Lá, 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 lá. Bora agora. Lá, lá, lá. Fechou? Vamos tentar. Lá, lá, lá. Muito bem. Gente, mas Vamos, isso parece papo na Naíra. Mas para as mulheres, admitir a ideia de tentativa. Isso não é... A gente está sempre achando que tem que ser tudo perfeito, tem que ter o corpo perfeito, tem que ter o trabalho infalível, tem que ter a filha perfeita, o filho perfeito. Isso não é real. Mas o prazer de tentar. Porque mais do que o tentar é ter prazer Do novo, né? do alcançar o que é possível. Aí fica mais leve. Sim. Estamos falando isso. Câmera 2 ali. Estamos falando isso para mulheres que têm um nível social. É totalmente diferente. Dentro de um do resgate. que a mulher né? que está na batalha da sobrevivência, que está sem o marido do lado, para ajudar ou ser parceiro, para compor na casa. Quando você tem 3 filhos e você tem que ser a provedora e acumular tantos papéis, não tá dado isso, não. Sim. Mas assim, é procurar o prazer nas pequenas coisas. Mas isso que você está falando é muito importante porque as mães não pedem ajuda, Isso. Exatamente. não é? É uma dificuldade, porque a gente não quer mostrar fragilidade, mas olha aí, quando a gente mostra fragilidade é quando a gente mais faz a diferença na Mas vida é de quem tá porque do nosso lado. Colocaram na nossa cabeça que a gente tem que dar conta de tudo, é isso. Eu acho que a grande questão é isso, tem que dar conta. Ah, não, Esse porque é o mulher ponto. dá conta de tudo. Mas e se eu não Exatamente. quiser dar conta de tudo, gente? Não, e você falou de ajuda e tem coisa que é direito. Exatamente. Que é outra parada. outra coisa, não é é só dignidade, ajuda. No caso, né, o Claudinho, pai da minha filha, assim, cara, ele é tão responsável pela Antônia quanto a mãe aqui, sabe? Não é porque Muito ele bom. tem que ser legal. Não, é porque é do direito, da responsabilidade. E quando você... E dá pra chamar isso... Quer dizer, acho que tem histórias e histórias, né? Acho que eu tenho uma sorte que eu pude fazer esse chamado na amizade. Nós somos pais separados amigos. A gente se gosta, a gente se respeita e a gente adora ver a Antônia acontecer. A gente rega essa planta que a gente fez junto, né? Essa semente para a vida, para o mundo. E é muito lindo poder fazer isso na parceria. Né? E olha Que não curioso. sempre é ajuda, é diferente. de É ajuda. diferente. Outro dia eu postei que o Júlio foi levar a Bia no dentista, né? E aí ele ficou muito chateado que ele teve que segurar ela e tal. Ele mandou flor pra ela pra pedir desculpa. Achei muito fofo. Ah, bonitinho. E aí, juro, eu li um comentário e era de uma mulher, infelizmente, né? Falando assim, ai, nossa, eu até gosto da Tatá, mas coitado do Júlio, porque ela coloca ele pra levar ele pra fazer as coisas das crianças. Você vê? Eu falei, ela coloca ele pra fazer as coisas das crianças. Pobre É a homem, responsabilidade é. mútua e alegre. Sempre Porque coisa sofrendo, linda né, o o hétero. seu marido ter mandado flor. Sabe que quando eu fiquei menstruada, o meu pai, ele me deu flor. Meu pai também. Tudo bem, que teve o lado B, que eu vou dividir aqui, que ele falou pra todo mundo. Eu tinha 12 anos. E assim, eu achava legal, fofo, que ele tava feliz, mas ele não precisava ter falado pra Amiga, eu todo tinha mundo.
14. Eu contei pra todo mundo. Eu não aguentava, falava, gente, qual é o problema? Desce, Não, é amada. que todo mundo via assim, ai, Camila, ficou Ai, mocinha. meu Deus. Nossa, acho que eu tive Agora- vergonha. A gente estava falando até ali atrás, né, dessa coisa da gente também recorrer à tecnologia para ajudar a gente e as telas. Ainda Como é que bem. vocês lidam com este lado, né? Hora a gente fica meio preocupada com o uso de telas, hora também, para uma mãe, como a Camila estava falando, que está mais na correria, um tipo Uma de rede- apoio, né? Um suporte. Como que vocês administram isso, né? Ai, telas, eu sou contra pequeno, gente. Eu sou Pequeno é contra. difícil, Desculpa, me né? antecipei, mas eu acho assim, eu sou dos anos, sou de 77. Então, assim, internet, eu dei graças quando teve essa portaria proibindo a internet nas escolas. certeza. Eu acho que isso, assim, salva o tempo de conexão, Sim. de presença. Entre eles. Sabe, entre eles, do recreio. Você ter os seus embates, os seus desafios, mas no olho no olho. Sabe, do primeiro beijo, do primeiro contato, do primeiro não. Você tentar falar com uma pessoa e a pessoa não te entender direito, você ficar meio torto, achando que a pessoa não te entendeu. É assim que eu acho que a gente aprende a estar concretamente no mundo. Agora, a tecnologia da casa, dos cuidados, opa, isso é outra coisa. Aí sim, viva a tecnologia. Não, a tecnologia é uma aliada nossa, Sim. né? E como a gente entrou nesse assunto, a Brastemp que usa a tecnologia em seus produtos a nosso favor. Obrigada, Brastemp. Obrigada. Porque mesmo tendo muitas versões, é realmente um desafio a gente conseguir dar conta de tudo, né? Por isso é sempre importante que as mulheres possam contar com uma rede de apoio e sabendo que nós somos muitas. A Brastemp desenvolveu uma lavadora para auxiliar a vida de quem está entre as múltiplas tarefas, que é o nosso caso. Com a tecnologia 2 em 1, permite configurar o cesto da lavadora com ou sem o agitador. Aí fica muito mais fácil para dar conta de todas as agitações que a gente vive no dia a dia. Tem a função pet também, A gente. função pet, eu Olha, sou mãe de que pet. legal. Eu sou mãe de gato, gente. Gato e cachorro. Eu também. E haja pelo. Muitos. Não, e eu moro no Jardim Botânico, lá é muito frio. Então a Amy precisa, na determinada época do ano, de roupinha, sabe? E não é só a roupinha dela, é a mantinha, o cantinho É dela muito e dele. E você ter uma máquina que cuida disso, assim, que tira os pelos, que haja rolinho, a máquina fazer Não, isso. tem 75% casa. mais, é isso, né? Tira 75% mais pelos, Sim, é isso, né? é isso. Não, eu tenho 4 gatos e um cachorro. Você tem Eu moro numa 4. pelúcia. E Gente, a eu- minha cachorra eu já- é aquela mais magra que meu marido quando eu casei. Vocês já viram que ela é magra. Magra. Ah, então ela precisa de Ela roupinha. precisa, até no calor, De 50 graus, ela fica roupinha. tremendo de frio. Ela precisa de várias roupinhas. Ai, gente, chegou a hora de encerrar o nosso especial. Tava tão gostoso papear com vocês. Muito. Foi muito, muito legal. Obrigada, gente, por essa troca aqui entre mulheres incríveis que eu admiro. Admiro cada uma de vocês. Foi uma delícia estar aqui. Demais. Obrigada. Eu quero agradecer também, Cá, você é demais. Seu humor é maravilhoso. Obrigada. Sou apaixonada. Camila, né? Nem preciso falar, minha cara caiu no chão. Aqui várias vezes. Tatá, você também é perfeita. Admiro muito, você tem uma força absurda. E eu quero muito agradecer também a Brastemp, porque é muito legal, assim, eu tendo uma marca, né? É muito interessante ver uma marca também se preocupar com em trazer produtos inteligentes para o nosso dia a dia, Olhar entendendo pra essa gente, múltipla Aliada função das da mulheres. mulher. E dos homens também, porque os homens também se beneficiam Também, com né, essa Anjo? tecnologia. Vamos Bora, combinar? Fala, Anjo. Gente, Com super. Só certeza. colocar na máquina e ligar o botãozinho. Vamos lá, Aí gente. você decide, Separa. deixa o agitador ou tira o agitador. Não é difícil. Tapete. Não é, Dá. você vai conseguir. E seus amigos de futebol não vão sumir porque você vai lavar uma Não roupinha vão, vai dar na tudo Brastemp, ó. certo. Rapidinho. Então, obrigada também, Obrigada. Brastemp, por proporcionar esse papo maravilhoso aqui. Adorei. E mostrar um pouco do nosso lado B para vocês. Demais. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Agora pode, obrigado. Se comportaram.